Ok, vamos lá. Como é que as máquinas realmente entendem a nossa linguagem, né? A linguagem humana? Hoje, a gente vai fazer um mergulho rápido em duas técnicas que são, tipo, cruciais para representar texto em inteligência artificial. O TF-DF e os Word Embeddings. A gente está se baseando numa análise bem detalhada que compara as duas. A missão aqui é simples, extrair o essencial para a gente entender como cada uma funciona, sabe? Quais as diferenças e como elas, como elas convivem na IA hoje em dia. Perfeito. Olha, representar texto é a espinha dorsal do processamento de linguagem natural. O PLN. Não tem como fugir disso. Certo. A gente precisa, de alguma forma, transformar as palavras em números que a IA consiga processar, né? E o interessante é ver a evolução. A gente saiu de métodos mais, digamos, estatísticos, que contam palavras como o TF-DF, Uhum. para outros que tentam, de fato, capturar o significado por trás da palavra, que é onde entram os embeddings. Legal. Então vamos começar pelo clássico, o TF-IDF. Pelo que eu li aqui, é uma sigla, né? Term Frequency Inverse Document Frequency. É. Parece uma matemática esperta para medir se uma palavra é importante num texto ou não. Exatamente isso. É uma combinação, na verdade, de duas ideias. O TF, que é a frequência do termo. Olha quantas vezes uma palavra aparece naquele documento específico que você está olhando. Ok. E o IDF, a frequência inversa de documentos, mede o quão rara essa palavra é no conjunto todo de documentos que você tem. Tipo, numa coleção inteira. Ah, Aí você multiplica um pelo outro. O resultado é que palavras que aparecem muito no seu texto, mas que são raras no geral, essas ganham um peso maior. entendi. Esperto mesmo. Ajuda a tirar o peso de palavras comuns como e, ou, para, essas coisas. Isso, exatamente. Destaca o que é específico daquele assunto. E onde que isso ainda é útil hoje em dia? Olha, ainda é muito útil sim. Pensa em busca, sabe? Para ranquear resultados. Ou para classificar textos, tipo e-mail que é spam e o que não é. Funciona bem, principalmente se você não tem, sei lá, milhões de exemplos para treinar. Faz sentido. E tem uma vantagem grande. Ele é interpretável. A gente consegue olhar e entender. Ah, essa palavra teve esse peso por causa disso e disso. Ajuda a entender o que está acontecendo por baixo dos panos. Tá, eu entendi o lado bom, mas ele tem um porém, né? Pelo que eu vi, ele sabe que a palavra, sei lá, banco apareceu muito, mas ele não faz ideia se é o banco da praça ou o banco de dinheiro. Ele não pega o significado. Esse é o ponto fraco principal. O TF-DF trata cada palavra como uma coisa isolada. Não tem noção de contexto, de semântica. Para ele, rei e rainha são só palavras diferentes. E tem outra coisa. Às vezes ele decora demais os dados do treino, sabe? O tal do overfitting. Num dos estudos que a gente olhou, o modelo foi de 99% de acerto no treino para, tipo, 73% em dados novos. Uma queda bem grande. Uau! Ok, aí a coisa começa a ficar realmente interessante. É onde entram os word embeddings, certo? A ideia aqui é outra coisa. Redes neurais que transformam palavras em vetores. Tipo coordenadas num mapa gigante, só que com muitas dimensões. Isso, perfeito. Vetores num espaço multidimensional. E a grande sacada, a mágica que você falou, é que palavras com significados ou usos parecidos acabam ficando próximas nesse espaço vetorial. Aquela analogia famosa, né? Vetor de rei menos vetor de homem mais vetor de mulher dá quase o vetor de rainha. Essa mesma. É incrível como funciona. Isso vem da ideia de que palavras que aparecem em contextos similares, tipo cercadas pelas mesmas outras palavras, tendem a ter significados relacionados. A tal da hipótese distribucional. E como que a máquina aprende isso? Existem vários modelos. Word2Vec, Glove, FastText. Eles olham milhões de textos e aprendem esses vetores. O Word2Vec tem duas formas, Seaball e Skipgram. O Glove usa estatísticas globais de coocorrência. E o fast text? Você mencionou ele antes. Ah, o FastText é interessante porque ele não aprende só o vetor da palavra inteira. Ele quebra a palavra em pedacinhos, tipo trabalho. Vira tra, rabi, aba, bal, alho.
sabe? Isso ajuda muito com palavras raras ou que ele nunca viu antes, as ou ouvi. Ou até com erro de digitação, ele consegue chutar um significado. Nossa, bem mais sofisticado. Mas imagino que isso tem um custo, né? Não deve ser tão simples quanto o TF-DF-DF. Tem seus desafios. Primeiro, precisa de muito, mas muito dado para treinar bem esses modelos. E poder computacional também, não é trivial. Uhum. E o outro ponto é a interpretabilidade. Eles funcionam meio como uma caixa preta. É bem mais difícil entender por que o modelo acha que rei e rainha são relacionados daquele jeito específico. É menos transparente que o TF-DF. E tem a questão do viés também, né? Ouvi falar que eles podem aprender preconceitos que estão nos textos de treino. Exato, esse é um problema sério. Se os dados de treino associam certas profissões mais a homens do que a mulheres, por exemplo, o embedding vai aprender esse viés. É algo que a comunidade está bem atenta para tentar mitigar. Entendi. Bom, então como fica o cenário hoje? É um contra o outro? O embedding matou o TF-DF ou eles, sei lá, trabalham juntos? Olha, se a gente conecta tudo isso, o que se vê na prática é muito mais uma convivência, uma complementariedade. O TF-DF não morreu, não. Ele ainda é super útil. Ah, é? Sim. Às vezes combinado com algoritmos de machine learning mais clássicos, tipo SVM ou Random Forest. E olha que interessante, ele está sendo usado até em sistemas super modernos, como o RAG. RAG, recuperação aumentada por geração. É aquele dos LLMs, né? Isso, que o modelo grande consulta uma base de dados antes de responder. Muitas vezes o TF-DF ajuda a fazer essa primeira busca, a encontrar os documentos mais relevantes nessa base, para depois o LLM processar. Que legal, não imaginava. E os embeddings em si? Também evoluíram bastante, né? Não parou no Word2Vec. De jeito nenhum. Depois desses que a gente falou, vieram os embeddings contextuais, o BERT, o Elmo. Esses foram uma revolução. Contextuais? Como assim? Eles geram um vetor diferente para a mesma palavra, dependendo da frase onde ela está. Finalmente, o modelo entende que o banco da praça não é o mesmo banco onde você guarda dinheiro. O contexto muda o vetor. Ah, agora sim. Isso faz toda a diferença. E a evolução continua, né? Hoje, a gente já extrai embeddings direto dos gigantes, dos LLMs como GPT, Llama. São embeddings ainda mais ricos e poderosos. Mas imagino que os desafios continuam. Custo, interpretabilidade. Sim, continuam. Treinar e rodar LLMs é caro. A interpretabilidade ainda é um desafio enorme. E, curiosamente, para algumas tarefas bem específicas de medir similaridade entre palavras, às vezes um modelo mais antigo e focado, tipo um Word2Vec, bem treinado, ainda pode dar um resultado excelente, talvez até melhor que um LLM gigante. Interessante isso. Pois é. A tendência forte hoje parece ser buscar modelos híbridos. Pegar o melhor de cada mundo, sabe? A robustez do TF-DF para certas coisas, a riqueza semântica dos embeddings para outras. Faz sentido. Então, resumindo a ópera, a gente viu duas formas principais de fazer a IA lidar com palavras. O TF-DF, mais raiz, focado na estatística, frequência, aridade, simples, interpretável. Exato. E do outro lado, os Word Embeddings, mais modernos, baseados em redes neurais, tentando capturar o significado, contexto, semanticamente muito mais ricos, mas também mais complexos, caros e meio caixa preta. Perfeito. E aí a moderna, na prática, muitas vezes não escolhe um ou outro, mas combina as forças dos dois. A busca continua, né? Por modelos que sejam cada vez melhores, claro, mas também mais justos, mais eficientes e, quem sabe, mais transparentes. E para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha, a fonte que a gente usou menciona um objetivo maior, que é alcançar a verdadeira compreensão da linguagem natural, a NLU. E sugere que talvez o caminho seja integrar o conhecimento mais estruturado, tipo regras, fatos, da IA simbólica, com esses padrões que os embeddings aprendem dos dados, da IA subsimbólica. Fica a pergunta, né? Como seria uma IA que não só processa palavras, mas que compreende o significado num nível mais profundo? Uma IA que consiga juntar esses padrões estatísticos com um conhecimento mais explícito sobre como o mundo funciona. Dá o que pensar.